José foi vendido, Paulo preso e Mandela isolado. O que eles têm em comum? Enquanto muitos viam tempo perdido, nos bastidores da eternidade, algo maior era articulado. Deus não desperdiça processos, cada lágrima e cada não estão moldando quem você precisa se tornar, porque nenhum processo é em vão quando existe um propósito sendo forjado. O silêncio não é ausência, é o intervalo para o seu novo começo. Sua história não acabou. A Ilha Robben não passa de 6 ou 7 quilômetros quadrados. Durante séculos, serviu como base naval, manicômio, leprosário e prisão. Um pedaço isolado de terra que talvez jamais fosse lembrado pelo mundo, se não tivesse se tornado o endereço de um dos presos políticos mais famosos da história, Nelson Mandela. Fui ali, naquela ilha fria e silenciosa, que Mandela passou 27 anos da sua vida. Mas antes de entender o que aconteceu naquela prisão, você precisa entender o mundo em que Mandela viveu. Naquela época, a África do Sul era governada pelo apartheid, um sistema cruel de segregação racial que transformava o racismo em lei. Tudo era separado. Ônibus, hospitais, praias, restaurantes, havia lugares para brancos e lugares para negros. Mesmo sendo a maioria da população, os negros não tinham direitos básicos. Não podiam disputar cargos políticos, não podiam frequentar certos lugares e muitas vezes eram tratados como cidadãos invisíveis dentro do próprio país. E foi nesse cenário que Mandela cresceu. Mas existe algo impressionante na história dele. Mandela não nasceu pobre. Não era um homem sem oportunidades. Ele vinha de uma linhagem real africana, recebeu educação de qualidade, aprendeu idiomas, estudou nas melhores escolas e cresceu dentro da fé cristã ensinada por sua mãe metodista. Ele amava a Deus. E talvez exatamente por isso, as humilhações que sofreu tenham sido ainda mais dolorosas. Mesmo sendo advogado, mesmo sendo respeitado, Mandela era rejeitado apenas pela cor da sua pele. Existe um relato marcante da sua juventude. Em certo dia, ele percorreu vários banheiros públicos tentando entrar, mas foi impedido em todos eles. O motivo? Negros não podem usar o mesmo banheiro que brancos. Imagine isso por um instante. Imagine estudar, se esforçar, construir uma carreira e ainda assim ser tratado como alguém inferior. Foi aí que algo começou a mudar dentro dele. Nos anos 50, Mandela deixou de ser apenas um advogado e se tornou um revolucionário. Ele começou a lutar contra o apartheid porque percebeu uma coisa: se ele, sendo educado e privilegiado, sofria daquela maneira, o que acontecia com os mais pobres, com os esquecidos, com os que não tinham voz? Uma chama nasceu dentro dele, e o governo percebeu rapidamente o perigo que ele representava. Mandela era um líder nato. Então, em 1962, veio a condenação. Acusado de traição, ele foi preso e enviado para a Ilha Robben. 27 anos de prisão. Agora pense comigo, como alguém que ama a Deus reage quando perde quase 3 décadas da própria vida atrás das grades? Quantas vezes Mandela deve ter olhado para aquela cela e perguntado em silêncio: Deus, isso faz parte do teu plano? Talvez você nunca tenha estado em uma prisão física, mas talvez hoje exista uma prisão emocional dentro de você. Talvez seja um emprego que te sufoca, um casamento onde você já não encontra felicidade, uma doença, uma decepção, uma fase da vida que parece não fazer sentido. E então surge a pergunta que todos nós fazemos em algum momento: será que Deus ainda está no controle? Essa é a mesma pergunta que ecoa em tantas histórias da Bíblia. José foi vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente e jogado na prisão. Paulo de Tarso foi perseguido, açoitado, preso e humilhado inúmeras vezes. Mesmo assim, Paulo escreveu uma das frases mais poderosas das Escrituras. Romanos 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Todas as coisas, não apenas as boas, as dolorosas também, as injustas também, as que não entendemos também. E talvez Paulo escrevesse isso com cicatrizes nas costas. Talvez estivesse em uma prisão quando declarou essas palavras, porque Paulo sabia de algo que muitos de nós esquecemos. Nossa vida não é uma sequência aleatória de acontecimentos. Existe um propósito sendo construído mesmo quando não conseguimos enxergar. E ninguém prova isso melhor do que o próprio Paulo. Antes de conhecer Cristo, ele se chamava Saulo. Nasceu em Tarso, um importante centro cultural do mundo antigo. Falava várias línguas,
estudou com grandes mestres e possuía uma formação intelectual impressionante. Mas existe um detalhe curioso. Enquanto os discípulos caminhavam ao lado de Jesus vendo milagres acontecerem, Saulo estava estudando, se preparando, sendo moldado sem perceber, porque Deus já sabia quem ele se tornaria. Só que Saulo também carregava um passado sombrio, como está escrito no Atos 22:4. Eu perseguia os cristãos até a morte, colocava homens e mulheres na prisão. Ele perseguiu cristãos, prendeu homens e mulheres e separou famílias. Até que um dia, no caminho para Damasco, tudo mudou. Uma luz brilhou, Saulo caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Naquele instante, um perseguidor se transformou em apóstolo. O homem que destruía a fé passou a espalhá-la pelo mundo. Deus deu um novo propósito para ele. E aqui está algo poderoso que Deus não desperdiça nem mesmo o passado de Paulo. Antes de conhecer Cristo, Deus já conhecia Paulo. Antes que ele fosse presidente, Deus já enxergava o líder dentro daquela prisão. E antes mesmo de você entender seu propósito, Deus já conhecia a sua história inteira. Nada pegou ele de surpresa, nem suas dores, nem suas falhas, nem seus atrasos, nem seus desertos. A Bíblia diz que fomos criados para boas obras, preparadas por Deus antes mesmo de nascermos, como está escrito em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de bem-estar e não de mal, não de calamidade, planos de bem para lhes dar um futuro e uma esperança. Isso significa que sua história não começou quando você entrou em uma igreja. Deus já estava trabalhando na sua vida antes disso, nos bastidores, em silêncio, preparando você, talvez através de perdas, talvez através de pessoas difíceis, talvez através de experiências que você ainda não consegue compreender. Mas existe algo importante que você precisa lembrar hoje. Você não é fruto do acaso. Existe um propósito maior sendo construído na sua vida. Mesmo quando tudo parece confuso, mesmo quando você sente que está preso em uma fase sem saída, mesmo quando parece que Deus está em silêncio. Porque às vezes o silêncio de Deus não significa ausência, significa preparação. E talvez daqui a alguns anos você olhe para trás e perceba que aquilo que parecia destruir você estava na verdade formando quem você precisava se tornar. Então, se hoje você está cansado, se sente perdido, sem direção, guarde isso no coração. Deus ainda está escrevendo sua história, e Ele nunca abandona aquilo que decidiu construir. Que Deus fortaleça sua mente, renove sua esperança e te faça entender que até os processos mais dolorosos podem carregar um propósito eterno, porque no final, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E talvez o capítulo difícil que você vive hoje seja exatamente o começo da transformação que vai marcar toda a sua vida. Agora quero fazer uma pequena oração por você. Senhor, visite agora quem está sob muita pressão, aquele que se sente perdido ou sem um propósito claro na vida. Senhor, fortaleça a pessoa que hoje escuta essa mensagem. Renova sua mente e fortaleça seu coração. Que a tua presença nos permita entender que tudo o que acontece na nossa vida tem um forte propósito em ti, Senhor. Que cada situação boa ou ruim não está fora do teu plano para a nossa vida. Senhor, que teu Santo Espírito nos conforte e nos dê paz. Senhor, abençoa quem hoje escuta essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que também precise ouvir isso hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens que fortalecem a fé e renovam a esperança.